Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 24 de 2 de 2015, com os fechamentos do dia 23. Ibovespa meio inalterado, 0,1%, né? Ainda na mesma toada que ele veio na semana do Carnaval, tá? Ficou paradinho aqui, rolou uma oscilação aí intraday, né? Teve uma volatilidade meio grande aí, principalmente próximo da manhã, na parte do almoço. Depois de tarde ele ficou parado aqui nessa região dos 51 mil e pouco, e assim fechou. Se ele conseguir romper os 51.800 pontos, vamos dar uma olhada aqui no espelho do Fibonacci, ele abre projeção para 53.600, tem 2.000 pontos quase aí de espaço, tá, para ele subir. Se por outro lado ele for para baixo e perder aqui os 50.700, ele vai testar a linha dos 50 mil. Tem os 50.100 aqui, né? Forte, mas os 50.000 é bastante forte também, que é essa divisa com os 49, que é sempre um lugar bastante difícil de ser ultrapassado. Então tem esses dois patamares aí, 51.800 para cima e os 50.100 para baixo, né? E ele está travado aqui no meio por enquanto. Por enquanto não, que eu estou falando que ele está travado faz alguns meses já, né? Desde o final de dezembro. Na verdade, a série G15 toda aqui do Ibovespa Futuro, que eu estou abrindo agora, foi uma série bastante indefinida. E agora que começou a J, no dia 18 da semana passada, vamos ver se ela sai de cima do muro. Por enquanto, o que a gente está vendo aqui no Infut é o 51.700 de suporte. Hoje ele veio de encontro aqui com os 51.700, né? Chegou a tocar lá no 640, tá? Mas não conseguiu passar para baixo ainda. Se passar para baixo nessa terça-feira, abre a projeção para voltar para a região de indefinição mais de baixo aqui, na casa dos 49.000, 50.000. Certo? Se ele conseguir perder esses 51.700. Para cima tem bastante resistência por causa dessa área densa aqui do triângulo, que está cruzando bem nos 54.000. Né? Tem aqui os 53.230, que já é uma resistência importante do Fibonacci. E aí tem os 54.000, que calha com 54.100, que também é do Fibonacci. Tá? E depois tem dentro da área densa depois, né? E tem um monte de resistência até chegar lá no 57. Então, é menos provável de ir para lá, mas como a gente já está numa área de indefinição e as projeções já são pequenas, né? Tá de 51.800 para 53, são 1.200 pontos de projeção, é uma oscilação de um dia de pregão. Tá? Então a oscilação, as projeções estão super curtas, a indefinição continua, então a gente vai ter que esperar aparecer mais alguma coisa, alguma figura de longo prazo para ver se a gente pega uma tendência maior para o Infut e para o Ibovespa. Uma novidade que a gente tem aqui no Infut, eu modifiquei esse layout aqui de baixo. Tinha o Candlesticks 3 em 1 normal, né? Eu coloquei o Candlesticks 3 em 1, deixei ele aqui, mas coloquei com Stop Gain, para a gente poder ver as largadinhas de compra baseadas em figura de padrão Candlestick para gráfico diário, né? Não é operação de robô, operação para ser feita na mão, mas quando dá a flechinha verde a gente entra no fechamento do dia, no contrato futuro mini, e aí a gente tem aqui, deixa eu abrir para a gente ver, a gente tem aqui nos parâmetros um Stop Gain e um Stop Loss configurados, tá? Que eles vão dar a saída da operação para a gente. Então, como a gente já tem a situação aí pré-configurada, uma vez que você entrar numa largadinha dessa, você já pode até deixar uma ordem configurada, uma ordem de venda configurada lá nos 1.200 para fazer a saída da operação. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Isso daqui está disponível para todo mundo aqui no menu análise o Infut, né? Esse que eu abro para fazer a análise aqui, tá? Eu modifiquei o sinal do Candlestick para ser esse sinal já com os stops bonitinhos, né? Então a gente tem aqui o histórico desde 2006, então tem 10 anos de histórico aqui, né? 26.000 pontos, dá uma média de 2.600 pontos por ano, bem simples, tá? E é uma largadinha, para quem não sabe, largadinha é uma operação que você começa no fechamento do dia, né? Então você passa vendido ou comprado de um dia para o outro, vai pegar margem de swing trade, não é margem de day trade, então a margem é bem mais alta, tá? Mais de R$2.000 por mini contrato, né? Que é a margem que a bolsa, a BMF institui, não é a margem da corretora, tá?
Aí você vai pegar uma noite aí posicionado e aí você vai fechar a operação no dia seguinte. Pode ser na abertura do dia seguinte, então você não fica nem um minuto de pregão posicionado algumas vezes, né? Você vai de leilão a leilão, como pode ser também ao longo do dia seguinte ou depois de 2, 3 dias, aí depende do seu objetivo. No caso aqui, o objetivo é ganhar 1.200 pontos com a operação, então muitas vezes não sai no dia seguinte, né? A gente teve uma operação aqui que saiu no dia seguinte, no começo de fevereiro agora, e teve uma outra operação que deu uma oscilação negativa de mais de 1.700 pontos, mas depois acabou subindo para bater lá nos 1.200 pontos cadastrados, certo? Então, essa novidade aqui que está disponível nesse layout do giro de mercado, então eu precisei falar aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar FUT, o dólar futuro que bateu no 2.909 hoje, né? Interessante que ele bateu a máxima do dia, foi 2.909. Olha lá a movimentação dele. O 2.902 já era a projeção, 2.909, para quem não lembra, foi a projeção lá no começo de janeiro, quando ele tinha rompido 2.634, estava apontado para 2.909, acabou voltando, montou esse triângulo aqui com projeção de baixa, lá para o 2.500, foi lá cumprir a projeção, caiu, desmontou aquele sinal de alta, aí voltou a subir de novo, passou no 2.770, apontou para o 2.851 e 2.902, e hoje, depois de todo esse tempo, ele vai lá na máxima do dia e marca 2.909. Né? Então, ele já estava de novo com a projeção de compra, a gente já tinha feito a projeção de compra aqui de baixo do 2.770, mas realmente ele bateu exatamente no valor que estava projetado desde o começo do ano. Como ele não passou do 2.902, né, ele tocou e voltou, então fica meio restrita a possibilidade dele ir para o 2.984 por enquanto. Tá? Então, esse ano está um ano bem enrolado, a gente já está quase em março, né, e as coisas não se desenrolam, mas de qualquer forma, se ele conseguir ao longo da semana fechar acima do 2.902, aí sim abre projeção para o 2.984. Do jeito que ele está fazendo aqui, por enquanto não tem nenhuma projeção de continuar subindo em aberto, tá? Mas pode ser que ele crie uma nova figura ao longo dessa semana. Vamos falar agora dos papéis. Petrobras, que está aqui, ó, Petro e Vale caindo, né, entre as 10 maiores baixas do índice. A Petrobras cai 1,8% dentro do triângulo, dentro da área de definição, dentro do intervalo 8, 9, 6, 10 e 12. Não tem mais o que a gente falar, tinha dado BB abandonado que deu queda em todas as outras vezes, está dando queda de novo agora. Né? Para quem gosta de comprar put, que é a opção de venda, né, que sobe quando você tem uma queda na ação, tá legal. Assim como ela marcar uma próxima compra, comprar call, que é a opção de compra, também pode ser legal, ela está bastante indefinida ainda, certo? E enquanto ela ficar nesse intervalo 8, 9, 6, 10 e 12, não vai ter muita novidade para a gente, já tinha falado isso na semana passada e na retrasada também, e ela ainda está aí. E a projeção que eu tinha feito lá no começo de fevereiro, se não me falha a memória, é dela sair dessa projeção no final de março de 2015. Então, ela vai cumprindo aí a sua trajetória de ficar indefinida por 2 meses, né? De fevereiro e março. Isso na reta final da definição. Né? Vou falar agora da Vale. A Vale, que estava com um monte de suporte aqui na casa do 18,80, perdeu, né, os suportes. Ela tinha marcado aqui um BB abandonado, mas tinha dado uma subidinha na sexta-feira. Hoje ela resolveu cumprir aí a figura do candlestick, do padrão candlestick. Dá para ver aqui que esse estudo aqui do padrão candlestick é diferente daquele do Infut, que lá foi programado para dar stop gain, né, junto com a tela de estratégia. Esse daqui não, esse daqui é o meu candlestick padrão, que está sem stop gain, né? É só para marcar mesmo as figuras. E a gente tem agora a borda da área densa do triângulo, está dentro da borda da área densa, né? Está dentro da área densa, encostadinha na borda, e tem também essa linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, as duas se cruzando aqui como suporte para a Vale, o que deve impactar aí numa dificuldade grande da Vale perder os 18,40. Tá? Essa aqui é a conclusão que a gente pode tirar dessas duas linhas se encontrando aqui logo abaixo. Mas se perder os 18,40 também, ela aponta lá para baixo. Né? A gente tem essa região aqui dos 17,50, que é uma região que ela pode vir com bastante facilidade se ela perder essa linha azul aqui de baixo, tá bom? O do Brasil continua na mesma, né? Ele está parado aqui embaixo do 24,72.
Se ele conseguir passar para cima do 24,72, vai abrir projeção aqui para o 27,75, que é muito próximo dessa projeção de triângulo também, mas na verdade a projeção do 27,75 vai ser pelo Fibonacci, né? Ó. O Fibonacci vai apontar 27,75 e o 26,59 como projeção intermediária. Falar agora da iTube. A iTube e a Ambev, as duas puxando o índice aqui, né? Quem mais puxou o índice foi a CROT 3, mas a Ambev e a iTube estão na sequência. Aí o índice que terminou praticamente inalterado, como eu já falei. Aqui a iTube batendo no 36,41, certo? Que era uma das projeções intermediárias dela. A projeção final eu estou colocando no 37,30. Para quem não vê as análises de fim de semana escritas lá do Unibroker, né? Que aparecem aqui também no comentário do ativo, ó. Eu estava acompanhando na semana passada esse topo aqui do 37,05 com uma projeção para ser atingida a intermediária desse triângulo, porque o triângulo foi marcado para baixo, está no lado de cima, né? Então eu parto do princípio que a projeção de cima não vai ser atingida completamente, ela vai ser atingida parcialmente, no caso nesse topo aqui. Agora nesse final de semana eu refiz esse Fibonacci pela autoanálise e ele marcou o 61,8 no 37,30, que é um pouquinho acima do 37,05 que eu estava mapeando na semana passada. Tá? Então está mais legalzinho essa projeção aqui, né? Está mais forte, mais provável. O 36,41, que era uma projeção intermediária, já foi atingida hoje. Certo? De novo, igual a gente viu no dólar futuro, ele atinge a projeção, mas fecha para baixo. Né? Se ele fechasse para cima, já dava uma boa continuidade aqui para bater no 37,30. Mas não, ele fechou para baixo, que demonstra que deve continuar com dificuldade de ficar andando dentro do... em tendência, né? Deve continuar andando de lado como a bolsa está fazendo aí desde o começo do ano. De repente, 2, 3 dias dá uma subida e fica de novo parado num determinado patamar. E aqui a Ambev. Olha lá a Ambev, ó. 18,49 era a nossa projeção, a primeira projeção. 18,48 foi o valor que ela chegou, né? A máxima do dia foi 18,48, ela não conseguiu nem tocar na projeção de 18,49, tá? Mas se ela conseguir romper 18,49, aí ela vai apontar para o 19,16, né? Lembra que ela nem tocou no 18,49, ela está colada aí a 1 centavo. Tá? Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.